Adri Fica Carvalho, com a tranquila. força da transformação. Ela que é nossa neuroterapeuta, ela que é psicanalista clínica e vibracional conosco, a autora dos livros Espiritualidade dos Pets. Ai, que amor! Essa eu não sabia do currículo dela, que linda! Do livro eu não sabia. E lógico, né? O livro A Força da Transformação, que dá nome à palestra dela, mas a espiritualidade dos pets eu não sabia. Conexões sagradas entre os humanos e os animais, que lindo! Ela que, Vou mandar para logicamente, é você. escritora, infoprodutora, né? Formada em Direito, mas o mais lindo aqui, né? Especialista, nossa psicanalista e também nossa terapeuta, nossa neuroterapeuta Hers. A força da transformação com a Adri, querida. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, gratidão por estar aqui com todos vocês, com você, mestra. Eu co-criei estar aqui. Uau! E Que estou. Quando a Jaque mandou, me chamou ali e eu enviei o formulário, eu falei, já estou lá. Eu vou falar sobre a minha transformação, a minha superação. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com todos vocês. Que linda. E co-criou É, mesmo, Adri, porque muitas pessoas se inscreveram e a gente precisou realmente selecionar ali algumas pessoas, né? Até porque eram várias pessoas e poucas vagas para o congresso. Então, literalmente, todos vocês aqui realmente co-criado. Fico muito feliz com a tua palestra. Seja isso muito foi realmente uma bem-vinda. cocriação. Que amor. O palco todo é teu, Adri. Ó, tem muita gente perguntando assim: meu Deus, só tem mulher? Hoje só tem mulher, mas temos homens também nos próximos dias. Então, Adri, querida, o palco é todo teu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, mestra querida, obrigada a todos vocês. Bom, a força da transformação, que dá inclusive o nome ao meu livro, que vai ser publicado em setembro. Por quê? Porque a força da transformação é algo que vem de dentro da gente e quando a gente decide mudar. Eu passei por um diagnóstico bem complicado em 2023. Eu entendi, quando eu conheci a Elaine numa cama de hospital, através dos vídeos, que era um chamado, foi aí que comecei a assistir o Holocine, e o Já no Holocine mudou a minha vida e começou a transformação. Então eu falo para todo mundo, abrir o Holocine, só vai. Porque todo mundo está aqui para alguma mudança na sua vida, para alguma transformação. Seja ela financeira, seja na saúde, seja em qualquer pilar da sua vida, a gente está aqui, as pessoas estão aqui em busca disso. Então, a minha transformação realmente ela se deu quando eu decidi mudar. A minha decisão foi: eu vou mergulhar no Holocene, vou ver como que é. Não conhecia a Elaine, mas aquilo foi um chamado. Eu sentia que eu precisava estudar aquilo, precisava me curar daquilo. Por quê? Porque eu entendi depois, quando eu fui para outro patamar, que foi o Holo 14, que eu era vítima, que eu era julgadora, que eu vibrava sempre o lado negativo das coisas. Eu não via o copo meio cheio, eu via sempre o copo meio vazio. E é engraçado que a colega anterior comentou sobre a criança, né? A filha. Eu sempre fui considerada também a filha mais frágil da minha família. E aí, quando eu tive esse diagnóstico, durante 6 meses, eu não contei para ninguém, porque eu não queria que ninguém sofresse. Eu sempre alternava, né? Trabalhando muito, um bom salário, um mundo corporativo, só que alguma coisa não estava bem dentro de mim até que eu precisei me transformar dentro do Holocine, do Holo 14, e quando eu contei para minha família sobre o diagnóstico, e estavam nas últimas 3 rádios para fazer, todo mundo quis me matar, né? Por que que você não compartilha conosco? Então, isso era mais um indício de que eu carregava uma culpa, que eu queria tirar o peso de outras pessoas carregando para mim. Então,
durante todo esse processo, eu entendi que eu era responsável por tudo aquilo que eu estava passando. Eu me culpava. Por que que eu era gêmea? Minha mãe teve 3 gestações, 6 filhos, todos gêmeos. Eu tenho sobrinhos, todos meus irmãos com filhos. E por que que eu não fui mãe? Por que que eu não pude ser mãe? Por que que eu vivia doente? Por que que eu tive 7 Covids? Por que que eh, a minha mente está desse jeito? Por que que eu entrei numa depressão profunda? Então, eu precisei me curar, me perdoar e enxergar que eu não podia mais julgar ninguém. A gente cocria realmente aquilo que está na nossa mente, não aquilo que a gente deseja. E sempre vibrando na coitada, na vítima, na julgadora, eu mudei a minha chave com a reprogramação mental, fazendo o ciclo de 21 dias. Eu foquei na cura, eu foquei no perdão, eu foquei no amor. Eu entendi que quando eu fiz o teste de vibração, minha vibração estava lá embaixo, depois ela subiu bastante. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu jamais imaginei que eu escreveria, durante esse processo de licença médica, 2 livros. Até brinquei, né? Falei, nossa, está descendo Chico Xavier aqui, porque de onde está vindo tanta coisa? Mas tudo foi relacionado ao meu processo de cura, ao meu processo de transformação, que inclusive o primeiro livro é a transformação, e o segundo livro é a conexão dos pets, porque eu tenho uma Shih Tzu, que é meu chicletinho, porque eu não pude ter filhos, não se compara filhos com animais, mas ela fez parte de todo esse processo de cura, e a partir do momento que a gente enxerga que a gente precisa primeiro cuidar da gente, para depois cuidar do outro, cuidar das nossas feridas, das nossas crenças limitantes, desde o útero, de vidas passadas, desde a nossa infância, que a gente não entende o porquê, a gente começa a abrir, né? Como se fosse uma cebola, né? Que você vai tirando todas as cascas. E eu falei, não, eu vou mudar. Eu decidi mudar. E aí eu me encontrei o meu propósito, encontrei algo que eu hoje amo fazer, que é estudar. Sempre gostei da mente humana, mas hoje eu me aprofundo muito mais nisso. Então, eu faço conteúdos relacionados a ajudar pessoas a entender por que que a gente passa por dores que muitas vezes a gente questiona até Deus. Por que que a gente está passando por isso? Por que que a gente não entende determinadas coisas? E aí, inclusive, no dia 13, eu leio o devocional todos os dias, que eu amo, e eu li no dia 13 de junho, que fala exatamente sobre, está até aqui do lado, sobre a transformação, o salto quântico para uma nova vida. Então, aquilo tocou tanto em mim, eu falei, nossa, e eu vou participar de uma palestra, de um congresso, onde eu vou falar de como é importante a gente reprogramar a nossa mente, a gente se, se autocuidar, elevar a nossa vibração, parar de assistir coisas fatalísticas, parar de achar que, ó vida, ó céus, sendo que eu sou a responsável por toda a minha vida. E eu só vou ser feliz e me curar quando eu limpar, eu reprogramar a minha mente, eu vibrar na frequência do amor, do perdão, da gratidão e da alegria. Eu fiz muitas, muitas terapias, repeti muitas vezes a terapia de cura. Hoje eu estou curada. Eu sou muito grata. Eu tive a oportunidade de estar com você, e eu disse isso 2 vezes no Co-Criador Milionário e no Gênios, que eu sou muito grata a você, porque graças a você, quando eu estava numa cama de hospital,
o universo jogou ali o vídeo do Holocine para mim e eu mergulhei de cabeça. Então, eu indico para todo mundo. Realmente, as técnicas, ela, elas realmente elas mudam a nossa vida, porque a gente desperta. E quando a gente desperta, a gente se transforma, a gente encontra realmente um mundo de infinitas possibilidades, porque tudo que a gente deseja, ele já existe, só que a gente não acessou ainda, não co-criou ainda por conta da nossa vibração, por conta das nossas crenças. Então eu falo, eu me limpei, eu perdoei, eu reprogramei a minha mente e hoje eu faço coisas incríveis. Eu estou assim totalmente em outro patamar e sou muito feliz e muito grata por isso. Então, a minha chave aqui de transformação que eu falo para todo mundo é decisão. Decida mudar por você. Quando você muda, é é o campo quântico, né? A vibração. Quando você muda, tudo ao seu redor melhora. Então, você acaba ajudando quem está ao seu redor, a sua família, quem está próximo, no seu trabalho, na sua saúde, no seu mental. Então, foi assim um conjunto de muitas coisas que fizeram com que realmente eu transformasse essa história que eu via de forma pesada, fatalística, por um outro prisma. Não, se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa eu tenho que mudar em mim, na minha vibração, no meu pensamento, no não julgamento, não julgar família, não julgar amigos, colegas, não se auto-sabotar. E isso fez com que hoje eu me tornasse uma nova Adriana. E realmente eu sou um novo eu. E quando eu falo isso, eu até me emociono, porque envolve questão de saúde, e as pessoas falam, né? Algumas criticam, não tem problema nenhum. Hoje eu não me importo mais com crítica de ninguém. Eu busco a minha felicidade, o meu despertar, a minha cura. E o que eu quero dizer para todos vocês é: não desistam de absolutamente nada dos seus sonhos. Por mais difícil, por mais complicado que uma situação que você esteja passando, esteja vivendo, ela é superável, ela vai ser superada, mas você precisa decidir que você precisa mudar, que está em você e não no outro. E isso é realmente libertador, libertador mesmo. E as técnicas realmente, elas sempre levam, né, a nossa vibração. Então, eu não deixo de fazer o meu devocional. Eu aprendi a ser grata por absolutamente tudo. Quando você começou naquelas técnicas, agradeça pelo que você tem, pelo copo, pela sua mesa, pela sua geladeira, pelo ar. Hoje eu agradeço pelo ar que eu respiro. Agradeço por absolutamente tudo, até pelas coisas que saem fora do controle. Se saiu do controle é porque tinha um motivo, porque tudo acontece para o nosso bem melhor. E essa transformação, essa força que eu digo que é a força da transformação mesmo, foi a partir da minha decisão, quando eu conheci o Holocine, quando eu entrei para o Holo 14, quando eu inesperadamente cocriei muitas coisas, e hoje eu posso dizer que eu sou muito, mas muito feliz por isso, e muito grata mesmo. Estou até emocionada, porque Amor.
É uma mudança mesmo na vida da gente, quando a gente enxerga um momento que você está vivendo que é difícil e você não quer compartilhar com as pessoas para ninguém sofrer, porque eu sempre achei que eu poderia carregar o mundo nas minhas costas, mas eu não podia, porque eu também sou um ser humano. Eu me achava a Mulher Maravilha. Eu fazia para todos, tanto que, como eu não fui mãe, eu dizia para os meus irmãos e dizia para Deus que nada aconteça com os meus pais, que nada aconteça com meus irmãos e meus sobrinhos, que aconteça comigo. A maior prova do universo. Tudo que a gente deseja para o universo, ele volta com convicção. Então, todo aquele medo, todas aquelas coisas ruins relacionado a eles, eu pedia para Deus mandar para mim. E eu recebi muita coisa pesada. E hoje eu entendi que não é assim. É como a gente estar dentro de um avião, a máscara cai, você coloca primeiro em você para depois ajudar o outro. Então hoje é assim que eu enxergo a vida. Eu vejo alegria em tudo. Eu sou uma pessoa muito, muito mais calma, desperta, espiritualizada, mergulho nos estudos de neurociência, nas técnicas, em tudo aquilo que eu posso melhorar em mim para ajudar o próximo, porque isso não tem preço. Porque hoje o mundo está doente, as pessoas precisam realmente de ajuda. E muitas vezes elas não entendem que só mudar a vibração, mudar a visão, mudar alguns hábitos e entender que a vida realmente é incrível, a gente pode se curar, co-criar e realizar sonhos que a gente um dia passou pela cabeça e de repente você vê, eu estou aqui, eu tenho os meus livros, eu tenho outras coisas, eu tenho um trabalho, mas estou de licença médica porque eu faria uma cirurgia, mas está tudo bem. E decidam apenas mudar, dar o primeiro passo, porque a gente cura. E realmente, eu falo que o mundo de Nani cura vidas. E eu sou muito grata mesmo. Que Eu linda. não coloquei o cronômetro aqui, eu não sei quanto tempo Não, tá, eu não tá ainda certinho. tenho. Fechou aqui. Muito bem. Obrigada, então, meu amor. Realmente, a força da transformação, cumprindo realmente o papel, né, da palestra aqui. Que coisa mais linda do mundo. Muita gratidão, Adri. Assim como eu falei para as tuas colegas aqui, que orgulho que eu tenho. Honro muito você, tua história, o que tu trouxe aqui nesse palco para todos nós, nos emocionando, inclusive, né? Tua própria história é a força da transformação, mostrando para qualquer pessoa neste palco que ela também pode, que ela também consegue. Gratidão com muito amor. Obrigada, minha linda.